O ódio contra a profetisa, contra o espírito de profecia, é um ódio satânico. E o que o diabo está a fazer ultimamente é dizer que a profetisa fez algo que não existe registro do que o tenha feito, com o propósito daqueles que se dizem ser adventistas se lhes permitir introduzir parte do coronavírus e assim o diabo consiga ter pessoas cada vez mais enfermas. No nosso estudo de hoje, vamos analisar o arquivo 34E2. Este arquivo encontra-se nos arquivos do White State e está online, pelo menos até à altura de editarmos este vídeo. E o seu endereço na internet é este que aqui deixamos. São efetivamente 11 artigos que estão inseridos no arquivo 34E2, referentes à vacinação e à profetisa do Senhor, a irmã White. Estudamos estes artigos e por isso o tema deste estudo também o chamamos de arquivo 34E2. Disponibilizamos o material para alguns que tenham dúvidas sobre o que vamos dizer também. O arquivo 34E2 responde à pergunta se vacinou Ellen White. Vamos ver um pouco então do contexto. Naquela altura, a varíola estava na sua máxima força. A varíola era uma doença que estava a matar muita gente. Mas naquele tempo, Deus também levantou a Ellen White como sua profetisa na Igreja Adventista daquela altura, trazendo o espírito de profecia. E junto com as doutrinas bíblicas vieram também os remédios naturais, a reforma da saúde, com a melhor opção para qualquer doença que viesse. Se hoje perguntarmos a uma pessoa cristã se tem medo da doença, qual é geralmente a resposta que ouvimos? Ah, sim, esse vírus está-se a propagar por todo o lado e devemos ter receio dele. Contudo, o verdadeiro povo de Deus não deve temer. Deve aplicar os princípios de saúde na sua vida conforme Deus instruiu à sua profetisa. Mas todo um problema começa quando, neste livro que vemos aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 303, e com a nota de rodapé. Essa nota não é escrita por Ellen White, mas é acrescentada pelos editores. Essa nota faz parte de um fragmento de uma carta escrita pelo Sr. D.E. Robinson. Ele fez parte da família White por se ter casado com uma das netas da irmã White. A irmã White contratou-o como seu secretário. Ele também foi professor de religião. Então aqui neste título lemos Vacinação para varíola. Antes de passarmos a ler esta nota de rodapé, queremos realçar que muitas das coisas que são ditas nesta nota não se confirmam. Existem contradições com outros testemunhos. E teremos que aplicar o que nos diz a Bíblia, em que um assunto só se estabelece com o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. E ao aplicarmos esta regra bíblica, vamos dar-nos conta que a irmã White não se vacinou. Mas temos que ir, em primeiro lugar, às evidências. Naquela altura, a varíola afetava muita gente. Este Sr. D.E. Robinson vacinou-se, pois ele próprio afirma que se vacinou. Outros também se vacinaram e vamos ver o que é que se passou por se terem vacinado. Naquela altura, a vacinação contra a varíola era agarrar o vírus da varíola da vaca e era introduzi-lo na pessoa, geralmente até no braço direito. E então o método de agarrar um vírus de uma enfermidade e colocá-lo no nosso organismo, diziam os pioneiros adventistas que isso não provinha de Deus. De Deus só pode vir algo são para podermos introduzir no corpo, a fim de que a doença saia e desapareça. Vamos então ler a nota de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 303. Vacinação para varíola.
D. E. Robinson, um dos secretários da Sra. White, com data de 12 de junho de 1931, escreveu o seguinte acerca da atitude da Sra. White para com a vacinação. Pedis informação definida, concisa acerca do que a irmã White escreveu sobre a vacinação e soro. Atenção logo aqui que muitos pensam que este soro é o soro que é colocado nas pessoas para lhes proporcionar nutrientes. Mas aqui não se está a referir a este soro. Aqui está-se a referir, em primeiro lugar, ao soro que saía das vacas que tinham varíola para ser injetado nas pessoas. Por isso a pergunta era: irmão White, o soro que contém varíola, podemos colocá-lo numa injeção e introduzi-lo numa pessoa? Vejamos então o que diz Robinson. Esta pergunta pode ser respondida muito concisamente, pois quanto a todos os relatórios que temos, ela não se referiu a isso em nenhum dos seus escritos. Deus deu-nos porventura luz com respeito a este assunto de introduzir o soro de vaca com varíola no nosso corpo? Escreveu a irmã White alguma palavra referente a este assunto? Não. E por que não deu Deus luz referente a este assunto? Porque não está nos propósitos de Deus para que o seu povo faça isso. Mas continuemos a ler a nota. Haveis de interessar-vos em saber, porém, que numa ocasião em que houve uma epidemia de varíola na vizinhança, ela mesma foi vacinada e insistiu com os seus auxiliares que tinham ligação com ela a vacinarem-se. Então agora muitos que dizem: estão a ver? A irmã White vacinou-se e insistiu com os seus auxiliares a fazerem o mesmo. Por isso, se ela estivesse viva, também diria para nos vacinarmos. E perante isto, muitos já se vacinaram. Mas tenhamos em mente que ela nada escreveu sobre o assunto. Por isso temos que averiguar se este testemunho é verdadeiro ou falso. Continua a dizer o testemunho. Dando este passo, a irmã White reconheceu que fora demonstrado que a vacinação ou imuniza contra a varíola ou atenua grandemente os seus efeitos se a pessoa a contrai. Meus irmãos, isto é um ataque contra a mensageira do Senhor e contra o remanescente. E vejam também o que diz aqui. Também reconheceu o perigo de exporem ao contágio, caso deixassem de tomar essa precaução. Assinado D. E. Robinson. Esta nota está sendo divulgada profusamente pela Corporação Adventista e alguns ministérios de sustento próprio. Levou-nos algum tempo para podermos estudar estas cartas e revê-las uma e outra vez. Mas a conclusão a que chegamos é que o Sr. D. E. Robinson afirma não ter a mínima consistência com tudo o que a serva do Senhor fala sobre como prevenir e enfrentar as doenças. Só mesmo quem desconheça ou seja desonesto para com os livros em que a irmã White fala imenso da prevenção e cura das enfermidades, tais como A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, Medicina e Salvação e Temperança, poderá embarcar neste testemunho de Robinson. Apelamos a todos aqueles que nos escutam agora a que leiam e estudem estes livros da Mensageira do Senhor e então tirem as vossas próprias conclusões. O grande problema do povo adventista é o mesmo do povo judeu no tempo de Cristo. Aceitarem sem questionar o que os seus líderes lhes ensinam e não pesquisarem na palavra de Deus se realmente é assim como eles falam. Depositam no homem a sua esperança em vez de em Deus. E se não mudarem de rumo, o que lhes resta é precisamente o que ocorreu com o povo judeu, a destruição. Mas o propósito primordial deste nosso estudo é mostrar que o testemunho de Robinson não tem qualquer fundamento e ao mesmo tempo cai por terra essa hipotética possibilidade de Ellen White se ter vacinado. Iremos apresentar provas que se encontram na internet em vários links
e podem, por enquanto, ainda ser baixados por este endereço que passamos aqui a mostrar. Temos aqui também algumas fotos. Nesta estão os filhos da irmã White e também Robinson. Ele trabalhou como secretário enquanto a irmã White estava viva. Nesta outra foto, temos a irmã White nos seus últimos anos, com os seus 2 filhos e novamente Robinson. Robinson fazia parte da família White. Por esta foto constatamos quem estava mais próximo. Eram os seus filhos, que estavam sempre mais próximo dela, e ele estava bem atrás. Ele tinha-se casado com uma sua neta. Pesquisamos no site do White State o nome completo deste senhor e tem por nome Doris Eugene Robinson, mas é sempre mencionado como D.E. Robinson. Nasceu em 1879 e faleceu em 1957. O que nos vai dizer este artigo 34E2, vamos agora sumarizá-lo. O seu neto, Arthur White, diz que não há certeza de que Ellen White se tenha vacinado, que foi só o que se passou na mente de D.E. Robinson, seu secretário. Ou seja, o que Arthur White está a dizer é que esse é apenas, exclusivamente, o pensamento de Robinson e não o dos restantes. E iremos ver as provas do que ele afirma. D.E. Robinson diz que é ideia dele e não responsabiliza a irmã White. E iremos também ver as provas onde ele diz que é ideia dele e não da irmã White. Só que agora muitos estão dizendo que ela se vacinou e apoiava as vacinas. Só que isto é único e simplesmente maquinado na mente deste senhor. D.E. Robinson vacinou-se em jovem e sentiu-se muito mal durante meses. Só que esta parte da carta, os compiladores não a colocaram em Mensagens Escolhidas volume 2. Colocaram apenas uma fração dessa carta e de acordo com os seus gostos pessoais. Foi perguntado diretamente à irmã White e ela nada disse. Certa altura Robinson estava a trabalhar e chegou-lhe uma carta em que perguntava à irmã White sobre a sua opinião sobre a vacinação. E ela respondeu que não tinha luz sobre o assunto, que Deus nada lhe tinha dito. Então, Deus é um Deus ignorante que nada diz sobre a vacinação? E teria Deus esquecido de dar luz à irmã White para lhe confirmar que a vacinação era uma bênção contra as enfermidades? De forma alguma. Para que é que Deus lhe iria falar se ele já tinha dado a luz sobre os remédios naturais? Por isso a irmã White disse que o Espírito Santo nada lhe tinha dito sobre a vacinação. E se o Espírito Santo não lhe tinha dito nada, então entendemos porque é que não lhe disse nada? A Bíblia é bem clara em Amós capítulo 3, versículo 7, quando Deus afirma que certamente não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos profetas. Por isso, isto não era um segredo para erradicar a varíola naquela altura. O seu filho, Willie White, vacinou-se e a irmã White pensou que a vacina era perigosa. A saúde do seu filho ficou deteriorada. O seu filho vacinou-se quando criancinha e, nesta altura, ainda não tinha chegado a reforma da saúde ao povo de Deus. E quando ele se vacinou, a irmã White pensou que a vacina era perigosa, pois viu a saúde do seu filho deteriorada. Só existe registro que os ajudantes da irmã White se vacinaram e não a irmã White. Todos estes factos deveriam ser revelados ao povo adventista, mas infelizmente são ocultados. Talvez se todos estes factos fossem divulgados, muitos adventistas não se vacinariam. Isto é um assunto muito sério, meus irmãos.
Nós apenas queremos divulgar a verdade, que alguns a escondem do povo. Ficamos pasmados de tanto ataque da ira satânica ao dom de profecia. Esta nota da página 303 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, é apenas um parágrafo de uma carta completa. Por isso é necessário ler toda a carta para que possamos esclarecer algumas dúvidas. E com a ajuda de Deus, traduzimos essa carta para o português. Temos aqui uma cópia da carta original que pode ser baixada da internet por enquanto. Mas se alguma vez a removerem, nós já a baixamos e podemos partilhá-la convosco. Está datada de 12 de junho de 1931 e foi escrita em Spring Valley, Califórnia, por D.E. Robinson. Vemos em algumas partes que existem algumas palavras rasuradas e coisas adicionadas. Mas o que nos interessa é o que foi escrito inicialmente à máquina, e é isso que traduzimos para o português. Então temos aqui um paralelo do lado direito, a tradução para o português. Arquivo 34E2. Colocaram-no sob o título de Vacina e Soro. Como já dissemos, este não é o soro que vulgarmente conhecemos. Na altura era retirado da vaca que já se encontrava doente para ser colocada em humanos. Se a vaca era portadora de varíola, retirava o soro da vaca enferma para ser colocado nas pessoas. Por isso a pergunta: há alguma luz especial em que Deus tenha dito a irmã White que podemos tirar o soro da vaca doente para poder ser injetado em nós? É aqui que começa o problema, porque muitos irmãos desconhecem o contexto. Vamos então analisar a carta. 12 de junho de 1931, Spring Valley, Califórnia. Agradeço por retornar o manuscrito sobre as ervas. Pedis informação definida, concisa, acerca de o que a irmã White escreveu sobre vacinação e soro. Esta pergunta pode ser respondida muito concisamente, pois, quanto a todos os relatórios que temos, ela não se referiu a isso em nenhum dos seus escritos. Reparemos que isso foi o que ele escreveu à máquina, mas depois rasuraram por cima. A ideia original de Robinson era tal como podemos ler em inglês: In none of her writings did she ever refer to them. Ela não se referiu a isso em nenhum dos seus escritos. Nunca se referiu a quê? À vacinação e ao soro. Em nenhum dos seus escritos. Mas o que é que os editores fizeram aqui? Rasuraram. Mas Deus, como não se deixa escarnecer, permitiu que esta carta na sua íntegra chegasse até nós hoje por amor das almas que querem conhecer a verdade. Aliás, ela está até ao momento que estamos a fazer este estudo no site oficial do White State. Continuemos a ler a carta. A vez de interessar-vos em saber, porém, que numa ocasião em que houve uma epidemia de varíola na vizinhança, ela mesma foi vacinada e insistiu com os seus auxiliares que tinham ligação com ela a vacinarem-se. Dando este passo, a irmã White reconheceu que fora demonstrado que a vacina ou imuniza contra a varíola ou atenua grandemente os seus efeitos se a pessoa a contrai. Também reconheceu o perigo de exporem ao contágio caso deixassem de tomar essa precaução. Na tradução que efetuámos para o português, colocámos algumas palavras em negrito para podermos distinguir o que não está correto no raciocínio de Robinson. Ela nunca reconheceu que a vacina é boa, nem o perigo de se exporem ao contágio. Tampouco insistiu com os seus auxiliares a se vacinarem. Isto não é correto. E isto não está na biografia de Ellen White, nem nos seus próprios escritos.
Está a vacina pura imaginação de Robinson. E isto não somos nós que o dizemos, mas sim o próprio neto Arthur White. Continua Robinson a dizer: tomei uma classe no colégio este ano, uma classe de remédios racionais, ensinada pela doutora Mary McNaughton. Não conheço ninguém como ela que seja tão conscienciosa em seguir os testemunhos. O assunto relativo à vacina e soro vieram à tona um dia na classe e ela declarou que o seu uso era racional. Quem declarou? A doutora na sua classe de remédios racionais. Vejamos agora o parágrafo seguinte e vejamos o que Robinson diz sobre a vacina e podemos também entender porque Deus não deu uma luz especial sobre a mesma. É um facto que o corpo constrói defesas contra estas enfermidades, não só nos seres humanos, mas também nos animais, e ao pôr nos nossos corpos o soro de um animal que teve essa doença, introduzimos este elemento valioso que resiste aos germes desta doença. Sabia então Robinson o que era a vacina? Claro que sim. Ele reconheceu que era agarrar no soro de um animal doente e colocar o germe dessa doença nos nossos corpos. Não temos dúvidas com esta declaração de que ele sabe o que são as vacinas. Só que acha que esse verme de animal doente é valioso. Como é que é possível poder achar um germe de um animal doente valioso? Perante tanta luz sobre a reforma de saúde contida nos livros de Ellen White e o seu secretário fazer uma afirmação destas, só podemos dizer que a sua mente estava realmente muito perturbada. Vemos porventura, em algum livro, carta ou manuscrito de Ellen White, algo escrito que afirme: ao pôr nos nossos corpos o soro de um animal que teve essa doença, introduzimos este elemento valioso que resiste aos germes desta doença? Jamais! Isto é uma total contradição sobre tudo o que ela escreveu sobre a reforma da saúde e a maneira como prevenir e tratar doenças. Além disso, tudo o que ela escreveu abundantemente sobre a carne de animais perderia todo o sentido. Estamos a entender o problema? Estamos a entender o ataque de Satanás contra o espírito de profecia, meus irmãos? Se ensinamos que devemos introduzir o soro de um animal doente no nosso corpo para nos imunizarmos, estamos a deitar por terra tudo o que Deus escreveu sobre não consumirmos a carne de animais. E isto é um contrassenso. Por que é que os editores da nota do livro Mensagens Escolhidas, volume 2 e página 303, sobre a vacinação, não mostra todo este raciocínio de Robinson? Certamente porque não lhes interessa mostrar todo o conteúdo da carta aos leitores e seguirem alinhados com os métodos mundanos e diabólicos da imunização. Continuemos a ler a carta. Este assunto tem sido um caso sério na minha própria experiência, porque quando fui vacinado, eu recebi uma infecção que me apoquentou durante alguns meses. Então, ao Sr. Robinson colocaram-lhe soro de um animal doente. Vacinou-se e o que é que ele contraiu? Uma infecção por alguns meses. Então, logo após receber a vacina, adoeceu por causa da vacina. Continua ele a dizer: contudo, isto já foi há muitos meses atrás. Eu penso que com os métodos modernos o perigo de tal infecção tem sido minimizado. Tenhamos atenção a estas duas palavras. Eu penso. Portanto, a ideia dele e não da irmã White é o que impera aqui. Ele acha que na altura em que escreveu a carta, em 1931, e contradizendo e atacando os escritos da irmã White, que já havia falecido há 16 anos, que com os métodos modernos
o perigo de tal infecção tem sido minimizado. Devemos ter em mente que Judas, que traiu Jesus, foi um dos que esteve mais próximo dele. E se isto aconteceu com Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós. O livro O Grande Conflito fala-nos de um reformador que foi traído por um dos seus melhores amigos. Este secretário está a falar contra a reforma da saúde. Está claramente a falar contra o que Ellen White falou sobre o uso da carne. Com esta afirmação, com os métodos modernos, o perigo de tal infecção tem sido minimizado. Ele agora está a dar 2 exemplos para dizer que a vacina é segura. Vejamos o que ele continua a escrever. Na missão Rosangu, em África, a varíola estava totalmente ao nosso redor e introduziu-se na escola. Depois dos estudantes terem sido vacinados, não tivemos outro caso e não vimos mais casos da doença. Um tio meu, o pastor D.A. Robinson, que trabalhou como missionário na Índia, conscientemente opôs-se à vacina e recusou tomá-la. Ele morreu uma morte terrível com a varíola e, antes de morrer, declarou que havia cometido um erro que lhe estava tirando a vida. O resto da família foi vacinado e não sofreu efeitos nocivos da varíola. Apenas me refiro a estas experiências para que você considere que atitude deveria tomar a respeito deste assunto. D.E. Robinson. Vamos então agora questionar alguns aspectos. Porventura, D.E. Robinson disse que a irmã White escreveu alguma coisa sobre a vacinação? Não, nada. Ele vacinou-se? Sim. E contraiu uma infecção? Sim. E durante quantos meses? Vários meses. Sabia ele o que era a vacina? Sim. O colocar o soro de animal enfermo no nosso organismo. E isso está de acordo com o espírito de profecia? Não. É bem claro que ele estava a contradizer o quê? O espírito de profecia. Irmãos, podemos afirmar que Robinson fazia parte dessa confederação contra o espírito de profecia com base nisto. E de seguida iremos apresentar a passagem do espírito de profecia que contradiz o que este senhor afirma. O que já vimos até agora, comparando com toda a carta do Sr. Robinson, com a resumida nota de rodapé do livro de Mensagens Escolhidas, volume 2 e página 303, é que nessa nota ocultaram aspectos muito relevantes da sua carta, tais como a definição do que é a vacina, de que ele adoeceu com uma infecção após se ter vacinado e assim permaneceu durante meses. Para haver honestidade, a carta deveria ter sido publicada na sua íntegra. E até mais, todos os arquivos deveriam ser mencionados. Há um plano nesta ocultação premeditada. É estarem de acordo com a agenda global da nova ordem mundial liderada por Roma. Um dos itens da nova ordem mundial é usarem a estratégia da pseudo-saúde para matar. Controlar os serviços de saúde em todo o mundo, a fim de colocar substâncias venenosas no organismo, a fim de que estas diminuam a nossa qualidade de vida. Existem protocolos de saúde nos hospitais impostos pela Organização Mundial de Saúde para pessoas com Covid. E se eles saem desses protocolos, têm problemas não só os hospitais, como também os médicos que não lhes obedecem. Bem, mas não vamos alongar-nos mais sobre esta questão, pois existem já muitos vídeos e notícias a correr nas redes sociais e alguns sites que aprofundam toda esta obscuridade que envolve a vacinação. Examinemos agora este documento que também se encontra no White State e que faz parte do arquivo 34E2. Faz parte de um total de 11 documentos. Este é o único arquivo que está escrito a vermelho e chama-se
vacinação e diz o seguinte: está este método de prevenção de doenças em harmonia com os ensinos da Bíblia e a mensagem de saúde dos adventistas do sétimo dia? Você é o juiz. Vem depois neste artigo uma passagem tremenda que ainda não está publicada em português. Vamos colocar aqui ao lado a definição de Robinson e também a da serva do Senhor. Robinson diz: é um facto que o corpo constrói defesas contra estas enfermidades, não só nos seres humanos, mas também nos animais, e ao pôr nos nossos corpos o soro de um animal que teve essa doença, introduzimos este elemento valioso que resiste aos germes desta doença. Neste artigo diz que o soro de animais tem a mesma equivalência prejudicial como comermos a carne de animais. Ellen White o designa por suco do animal. Vejamos então a passagem de Ellen White que traduzimos para o português. Quando comemos carne, os sucos do que comemos passam para a circulação. Para onde passa também o soro do animal? Para a nossa circulação. E continuemos a ler para observarmos como Robinson contradiz a profetisa. Cria-se uma condição febril. Por que é que muitos doentes com Covid têm febre? Porque têm comido ou no passado comeram sucos de animais que a carne contém. Por isso, cria-se uma condição febril porque os animais estão doentes. Até aqui, Robinson está em sintonia com Irmão White, dizendo que os animais estão doentes. Mas onde Robinson está mal é quando diz que esse soro é elemento valioso. Agora vamos ver o que diz a profetisa. E ao participarmos da sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos tecidos e sangue. Vejam como Robinson contradiz completamente a profetisa. Ele fala de elemento valioso. E Ellen White diz precisamente o contrário. Plantamos as sementes da doença nos nossos tecidos e órgãos. Ou damos ouvidos a Robinson, ou damos ouvidos à mensageira do Senhor. Continua a passagem a dizer: depois, quando expostas às alterações de uma atmosfera malária, às doenças epidémicas e contagiosas predominantes, estas são mais sensíveis porque o sistema não está em condições de resistir à doença. E porquê é que não está em condições de resistir? Porque se introduziram os sucos contidos nas carnes dos animais mortos. Então, a Irmã White diz que o organismo não aguenta quando introduzimos sucos de animais. E o que diz Robinson? Que é um alimento valioso que resiste aos germes da doença. Está a dizer que o sistema fica mais forte e a serva do Senhor está a dizer-nos que o sistema não tem condições para resistir à doença. A quem vamos crer? À profetisa do Senhor ou ao secretário da profetisa? Robinson faz-nos lembrar um pouco a história de Geazi, em que após Naamã ter sido curado da lepra por Deus através do profeta Eliseu, o próprio Geazi, que era servo de Eliseu, foi ao encontro de Naamã sem que Eliseu soubesse e pediu-lhe um talento de prata e 2 mudas de roupa, dizendo que tinha sido o próprio profeta Eliseu que o enviara para dizer isso, quando na realidade Eliseu não lhe tinha dado essa ordem. Este relato encontra-se em 2 de Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27. Vale a pena ler-vos. Atualmente, hoje, a maioria está dando mais importância ao que disse o secretário do que à própria profetisa. A profetisa disse uma coisa e o secretário disse outra completamente oposta. E vejam só as palavras da profetisa
que encaixam na perfeição para a ousadia do seu secretário Robinson. Se a irmã White tem alguma coisa a dizer, deixai-a dizê-la. Ninguém é chamado a ser porta-voz da irmã White. Tende a bondade de deixar a irmã White apresentar a sua própria mensagem. Ela virá com mais graça da parte dela do que de alguém que a cite. Encontramos esta citação em manuscrito 21 de 1901 e encontra-se também no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 44, terceiro parágrafo. Temos aqui outra carta também de D.R. Robinson da mesma data anterior, mas agora menos rasurada, mas o conteúdo é o mesmo. A primeira carta que vimos anteriormente é a oficial. É composta por duas partes. Agora temos mais uma carta que se encontra no arquivo A34E2. Esta carta também é escrita por D.R. Robinson, mas aqui existem umas declarações muito interessantes. Traduzimos algumas partes essenciais para o português para respondermos a esta pergunta. Sanatório, Califórnia, 10 de fevereiro de 1915. De realçar que nesta altura a irmã White ainda estava viva. E então ele escreve: Querido irmão, a sua carta dirigida à Sra. White chegou em mãos há algumas semanas. A carta perguntava qual a opinião da irmã White em relação à vacinação. Eu mencionei o assunto a ela, mas não pude conseguir algo definido. E porquê? Porque ela não tinha luz sobre o assunto. Os escritos da irmã White contêm amplos princípios que podem guiar-nos em toda a nossa obra. Vejamos bem que Robinson está em 1915 a afirmar que ele foi ter com ela, perguntou-lhe sobre a opinião dela sobre a vacinação e ele disse não ter obtido resposta sobre o assunto. Mas em 1931, 16 anos depois, vem dizer que ela se vacinou. Continuemos a ler. Quando eu era jovem, vacinaram-me e tive problemas sérios. Isto levou-me a conduzir que a vacina estava errada. Por que é que isto não é mencionado? Depois, temos aqui o exemplo que ele dá do seu tio, tal como menciona na carta de 1931 que já tínhamos lido. Vejamos agora neste outro parágrafo o que ele diz. Não sendo um homem de medicina, não gostaria de dar uma opinião muito decidida. Então, pelo que depreendemos logo por aqui, é que ele não entendia do assunto de medicina, por isso não queria meter-se no assunto. Contudo, os princípios subjacentes à administração de antitoxinas parecem estar baseados no senso comum científico. Claro que pode ser levada a extremos. Então o que é que ele está aqui a dizer? Que se está a basear no senso comum científico da sua época e não num está escrito. O mais interessante desta carta vem agora a seguir no que diz Robinson. Não devemos certamente confiar em nenhum desses remédios que possa ser bom em si mesmo, excluindo um tratamento tão simples como o descrito nas instruções que nos são dadas como povo. O que está Robinson aqui a dizer? Que não deveríamos confiar nas vacinas, porque temos informação dada ao povo de Deus de como nos devemos imunizar. Isto não foi colocado na tal nota sobre vacinação que se encontra no livro de Mensagens Escolhidas. Porquê? Reparemos que no último ano da vida da irmã White, em 1915, Robinson tinha uma opinião em relação à vacina
diferente àquela que depois apresentou em 1931, como também existem contradições suas sobre o que falou em relação à opinião do irmão White em 1915 e depois, em 1931, falou outra coisa completamente diferente. Algo não bate certo com este senhor, meus irmãos. Quando estaria a sua mente mais fresca para falar sobre a opinião de Ellen White em relação à vacinação? Em 1915, quando ela estava viva e podia testificar daquilo que ele estava a escrever? Ou em 1931, 16 anos após a morte da profetisa, não podendo ela rebater alguma mentira que ele pudesse estar a afirmar nessa altura? Certamente, em 1915, a memória dele estaria muito mais fresca. Esta carta de Robinson de 1915 é propositadamente escondida pelos editores da nota sobre a vacinação no livro de mensagens escolhidas, volume 2. Isto é lamentável, ocultar deliberadamente informações que podem levar os leitores a tomar decisões erradas em relação à vacinação, meus irmãos. Mas acabemos de ler o resto da carta. É claro que compreenderá que esta é apenas a minha declaração pessoal, pela qual a irmã White não é de forma alguma responsável. Robinson está aqui a dizer que a irmã White em nada é responsável pelo que ele aqui escreve. Muito menos responsável a irmã White seria pelo que Robinson escreveria 16 anos depois, quando, já dissemos, não poderia rebater aquilo que ele escreveu. Como o povo de Deus está a ser enganado, meus irmãos, por líderes sem escrúpulos que ocultam a verdade ao povo. Não queiramos estar na pele desses homens no dia do juízo final. Vamos agora saber o que falou seu filho William Clarence White, também conhecido como Willie White, em relação à atitude da irmã White em relação à vacinação. Ele escreveu uma carta rápida, porque certamente estava numa viagem. Por isso a sua carta contém poucas palavras. Leiamo-la. Santa Helena, Califórnia, 5 de fevereiro de 1924, ao Dr. L.C. Kellogg, Loma Linda, Califórnia. Estimado Dr. Kellogg, tenho na minha mão a sua carta de 2 de janeiro a perguntar se lhe posso dizer qual foi a atitude da senhora E.G. White em relação à vacinação. Ela considerava uma questão perplexa. Não me lembro de ela alguma vez ter dito ou escrito que tinha instruções especiais em relação à vacinação. Isto é bem claro. O seu próprio filho, que a acompanhava para quase todo o lado e vivia também com ela, diz que Deus não lhe tinha dado instruções especiais em relação à vacinação. Irmãos, se Deus tivesse dado instruções para colocar soro de um animal morto no corpo humano, então as pessoas iriam dizer que não era apenas o soro, mas também a carne e todos os seus derivados se podem introduzir no organismo. Isto seria uma contradição à reforma da saúde. Continuemos a ler. Nos primeiros dias, ela falou dela, da vacinação, como algo perigoso e relatou a minha própria experiência. Ela disse que em criança eu era perfeitamente saudável até ser vacinado e que minha saúde ficou muito deteriorada. Vemos já por aqui que Willie White diz uma coisa e Robinson diz outra diferente. A mãe ouviu atentamente o argumento de que os métodos de vacinação tinham sido melhorados. E quando nas nossas viagens fomos levados para uma grande cidade, onde a varíola graçava e se discutia se eu e os associados deveríamos ou não ser vacinados,
ela não apresentou qualquer objeção. E por que não ofereceu uma objeção? Porque certamente não tinha instruções para aprovar, mas ao mesmo tempo respeitava a livre escolha dos seus associados. E tendo em conta o argumento dos médicos de que não era apenas pela nossa segurança, mas pela segurança dos outros, eu e meus associados fomos vacinados. A carta de 1931 de Robinson diz que a irmã White vacinou-se e insistiu com os seus auxiliares a fazerem o mesmo. Mas aqui o seu filho não diz que a sua mãe se tenha vacinado e que teve aqui uma oportunidade para fazê-lo e insistiu com os seus auxiliares a se vacinarem. O que ele está aqui a dizer é que foram os médicos a insistirem na vacinação e nunca a sua mãe a pressionar a fazê-lo. Leiamos bem o texto e consigamos bem interpretá-lo de forma correta. Já vimos que na mente de Robinson o conceito de reforma da saúde estava muito mal. Como podemos dar crédito a Robinson, em que nos diz que devemos introduzir no nosso corpo soro de animais doentes? Bem, daqui nós já tiramos algo valioso. É que estas coisas que apresentámos aqui sublinhadas da página 303 de Mensagens Escolhidas de volume 2 são mentiras. Temos agora aqui neste quadro o que disse Robinson e o que disse Willie White. Em primeiro lugar, Willie White diz que apenas ele e seus auxiliares foram vacinados. Mas Robinson diz que ela também foi vacinada. Robinson diz que ela insistiu com os seus auxiliares a vacinarem-se. Mas Willie diz que foram os médicos que disseram aos auxiliares dele que se vacinassem. Robinson disse inclusive aqui: também reconheceu o perigo de exporem ao contágio, caso deixassem de tomar essa precaução. Willie diz que foram os médicos que pressionaram a vacinação por causa disso. E finalmente vacinou-se. E se já vinha doente desde criança, ainda mais doente deve ter ficado. Só por aqui já podemos constatar que Robinson faz um ataque direto ao espírito de profecia, contrariando os escritos inspirados de Ellen White, e o seu testemunho não bate certo com o de Willie. Meus irmãos, se Judas, que andava lado a lado com Jesus, o negou e traiu, não nos devemos surpreender que o secretário da profetisa tenha feito o mesmo com ela. Vamos agora ver mais um outro testemunho. Agora temos aqui o neto da irmã White nas duas fotos, Arthur White. Na foto da esquerda ele tinha entre 7 a 8 anos de idade. Arthur White nasceu em 1907 e a irmã White faleceu em 1915. Ele escreveu uma carta muito interessante contradizendo Robinson. E temos aqui também esta carta. Está datada de 17 de setembro de 1956 e diz-nos o seguinte: você perguntou especificamente sobre a sua relação com a vacinação. A pergunta é feita em relação à irmã White. E agora vejamos o que o neto, que conviveu com a irmã White há alguns anos e depois foi seu secretário, o que ele nos vai dizer. Não tenho a certeza absoluta se Ellen White foi ou não vacinada. Portanto, ele mesmo não estava convencido, apesar de hoje dizerem que ela se vacinou. Sabemos que ela estava presente numa área onde houve um surto de varíola e os membros do seu pessoal de escritório foram vacinados. E é na mente do pastor Robinson, que estava lá na altura, que a própria irmã White também foi vacinada. Vejam que Arthur White não estava convencido. E ainda diz aqui que isso provinha da mente do pastor Robinson. Portanto, Arthur White está a dizer que essa ideia de Ellen White se ter vacinado é ideia exclusiva de Robinson. Nem mesmo Willie,
foi tão ousado em declarar tal afirmação? Continuemos a ler a carta. Ela não escreveu nada que indicasse que seja descabido recorrer àquelas medidas de proteção que a ciência médica moderna nos oferece hoje em dia nas inoculações e vacinações. Já vimos que Arthur White compreendia que essa ideia de Irmão White se ter vacinado provinha da mente de Robinson. Contudo, aqui nesta última frase, ele acha que Ellen White não se oporia à vacinação. Há algo muito idêntico a Robinson. Infelizmente, este familiar da Irmã White, em 1957, votou a favor da nova teologia. Não nos podemos admirar que alguns familiares dos profetas tenham estado contra o que os profetas escreveram. Sabemos que Moisés foi um grande profeta e os seus próprios irmãos, Araão e Miriam, opuseram-se a ele. Aqui vemos novamente que um secretário da Irmã White e o seu próprio neto não se opunham a usar métodos modernos que consistem em introduzir o soro de animais doentes e mortos no corpo humano. Contudo, Arthur White ainda pôde dizer que a Irmã White se ter vacinado provinha da mente de Robinson. Façamos aqui as duas comparações de Robinson com Arthur White. Robinson diz que, devido a uma epidemia de varíola na vizinhança, ela mesma foi vacinada e insistiu com os seus auxiliares que tinham ligação com ela e vacinaram-se. Arthur White não diz nada disso. O que ele diz é: não tenho a certeza absoluta se Ellen White foi ou não vacinada. Aqui há contradições. Sabemos que ela estava presente numa área onde houve um surto de varíola e os membros do seu pessoal de escritório foram vacinados. Arthur White diz apenas que os membros do seu pessoal se vacinaram, mas sem qualquer insistência da Irmã White. E Robinson fala na insistência da Irmã White para que os seus auxiliares se vacinassem. E no final da frase, Arthur White ressalta que isso da Irmã White se ter vacinado é algo da mente de Robinson. Neste momento, lemos 3 testemunhos. Um que diz que Ellen White se vacinou e 2 contra essa ideia. Temos aqui também outras cartas que também dizem o mesmo. Mas o interessante é que o arquivo 34E2, intitulado Vacinação, e que traduzimos para o português, tem, de facto, pensamentos e ideias completamente opostas ao que Robinson e também ao que Arthur White pensavam sobre a vacinação. Vejamos aqui algumas partes. Existe alguma ordem divina para que nós, o povo peculiar de Deus, devamos participar nesta prática mundana moderna de vacinação? Se existe, onde se encontra? Consideremos este comentário da serva do Senhor referente ao nosso texto de Êxodo 15, 26. E o que é que diz Êxodo 15, 26? Que se formos obedientes aos seus mandamentos, não iremos contrariar as doenças dos egípcios, ou seja, dos mundanos. A saúde bíblica está relacionada com a ciência. A saúde mundana está relacionada com a vacinação. Que método vamos nós seguir? É tremendo o que diz este documento. Vamos lê-lo um pouco mais. O Senhor deu sua palavra ao Israel antigo de que se apegassem firmemente a ele e cumprissem todos os seus reclamos, guardaria todos os seus das doenças que haviam atribulado os egípcios. Mas essa promessa foi feita sob condição de obediência. Se os israelitas houvessem obedecido às instruções recebidas, aproveitando-se das suas vantagens, ter-se-iam tornado para o mundo um modelo de... O que é que diz aqui, meus irmãos? O que é que lemos? Saúde e prosperidade. Então a saúde do povo de Israel estava ligada a quê? A uma vacina ou à obediência?
à obediência. Esta é a questão fundamental. E esta é a luz que temos como povo de Deus. A saúde está ligada à obediência, meus irmãos. Esta é a base principal na Bíblia. Continuemos a ler o texto. Deixaram de cumprir o plano divino e, desta forma, de receber também as bênçãos que poderiam ter sido suas. Mas em José e Daniel, Moisés e Elias, e em muitos outros, temos exemplos nobres dos resultados que se podem obter de um plano sábio de vida. O que é que vemos aqui, irmãos? Da mesma maneira, a fidelidade hoje em dia produzirá resultados idênticos. Porventura Deus mudou? Não, Deus não mudou. Então quem é que mudou? O secretário da irmã White é que mudou. O neto da irmã White é que mudou. A corporação adventista é que mudou. Uma boa parte dos ministérios de sustento próprio é que mudou. O que é que vemos aqui no texto? Da mesma maneira, a fidelidade hoje em dia produzirá resultados idênticos. É para nós que está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E isto encontra-se em Conselhos sobre Saúde, página 139. Este mesmo artigo que traduzimos do inglês para o português, e o original encontra-se até ao momento de fazermos este estudo no site oficial do White State, continua a dizer-nos: se nós formos um povo obediente que guarda os mandamentos de Deus, que tem a palavra de Deus, que Ele não trará sobre nós as doenças do Egito ou do mundo, que necessidade temos de nos vacinar? Este mesmo artigo é um documento oficial que se encontra no próprio site da Corporação Adventista. E porquê é que não o divulgam? São 16 páginas no original em inglês e recomendamos que o baixem da internet antes que o retirem. E o link é este que passamos a apresentar. Não é mencionado o autor deste artigo. Contudo, ele encontra-se aqui arquivado no White State porque certamente a providência divina assim quis que ele estivesse até aos dias de hoje e viesse a ser tornado público numa altura de tanta necessidade para o povo remanescente. Continuemos a ler. Já temos imunidade contra todas as doenças por promessa divina, se formos obedientes. Isto é fé. Isto é crer. Isto é a fé de que o mundo necessita. Não dita a sabedoria que, em vez de depender do braço da carne na vacinação, nós dependamos de Deus? Não devemos nós consentir, obedecer-lhe e assim beneficiar da sua maravilhosa promessa, que é o seu método de preservar a nossa saúde? O mais interessante é que isto encontra-se no artigo 34, E2. E porquê é que este artigo é omitido do povo e não colocar uma nota de rodapé sobre o mesmo no artigo do livro de mensagens escolhidas, volume 2? Ou noutra publicação oficial para a informação do povo? Vejamos agora esta passagem inspirada da Mensageiro do Senhor. Encontra-se em Conselhos sobre Saúde, página 206. Esta passagem é muito importante, porque ela vem neste artigo, dentro deste documento sobre vacinação. A família humana está sofrendo por causa da transgressão das leis de Deus. Por que é que está então sofrendo a humanidade? Por causa da transgressão das leis de Deus. O Senhor deseja que os homens sejam levados a compreender a causa de seus sofrimentos e o único meio de encontrar alívio. Qual é a causa dos sofrimentos, meus irmãos? A transgressão das leis de Deus.
Essa é a causa do nosso sofrimento. E qual é a única forma de obtermos alívio? É com os remédios naturais, com a reforma da saúde. Deseja que vejam que o seu bem-estar físico, mental e moral depende da obediência à sua lei. É seu desígnio que nossas instituições sejam lições práticas, mostrando os resultados da obediência aos retos princípios. Quais são essas instituições que ela aqui está a falar? Dos sanatórios, hospitais, clínicas, casas publicadoras, escolas, universidades, asilos, etc. E ao olharmos para estas instituições e compará-las com o padrão bíblico e do Espírito de Profecia, dá-nos vontade de chorar. Fazem quase tudo ao contrário do que Deus requer. E agora, nesta altura em que a reforma da saúde nos deveria distinguir do mundo com uma mensagem distinta e singular, enaltecendo a forma de prevenir e curar doenças, o que é que estão promovendo a plenos pulmões? A vacinação. Espezinhando a mensagem do céu e traindo mais uma vez o Senhor Jesus. Que tragédia, meus irmãos! Como podemos nós, ou as nossas instituições, ensinar esta grande verdade enquanto defendemos e praticamos uma ciência mundana que está em contradição direta com a sua verdade? A vacinação, pela sua própria natureza, ensina ao homem que a saúde depende de receber uma certa injeção num determinado momento e não se tem qualquer consideração ou preocupação ou obediência à lei natural, que Deus diz ser a única forma de obter bem-estar físico. Deus disse claramente que a obediência aos seus mandamentos garantiria aos seus filhos que eles não sofreriam as doenças do Egito. Arquivo 34E2, página 8. Temos agora outra passagem da irmã White que também é mencionada neste arquivo. Quando comemos carne, os sucos do que comemos passam para a circulação. Cria-se uma condição febril, porque os animais estão doentes, e ao participarmos da sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos tecidos e sangue. Depois, quando expostas às alterações de uma atmosfera malária, às doenças epidémicas e contagiosas predominantes, estas estão mais sensíveis porque o sistema não está em condições de resistir à doença. Ellen White, Healthful Living, página 63. Vejam como isto contradiz totalmente D.E. Robinson. A Bíblia fala-nos que um assunto só se pode estabelecer sobre 2 ou 3 testemunhos. Então, aqui temos 2 testemunhos. O testemunho número 1, porque o seu filho disse que ele e seus associados tinham sido vacinados. Testemunho número 2, do seu neto Arthur White, diz ele: não tenho a certeza absoluta se Ellen White foi ou não vacinada. E os membros do seu pessoal de escritório foram vacinados. E é na mente do pastor Robinson, que estava lá na altura, que a própria irmã White também foi vacinada. Testemunho número 3 é de D.E. Robinson, dizendo: ela mesma foi vacinada e insistiu com seus auxiliares que tinham ligação com ela e vacinarem-se. Temos então 2 testemunhos contra 1. Apliquemos o método bíblico que é: um testemunho só se estabelece com 2 ou 3 testemunhas. E temos aqui 2 testemunhas, Willie e Arthur White. Eles confirmam que Ellen White se vacinou? Não confirmam. Portanto, o testemunho de Robinson não é válido, porque não passa na prova da Escritura e também contradiz completamente o que a profetisa escreveu sobre a reforma da saúde e remédios naturais. O facto de ele ter sido o seu secretário
isso pouco ou nada importa. Como também não é relevante o seu filho dizer que nos podemos vacinar, pois se não estiver de acordo com a lei e o testemunho, não passa na prova. Portanto, respondemos à pergunta pelo arquivo 34E2. E agora podemos responder à pergunta que leva ao título do nosso estudo. Vacinou-se realmente Ellen White? Não. Que Deus nos abençoe. E a verdade, tal como se encontra em todos estes arquivos, nos possam ajudar a entender que a vacinação atualmente, e mesmo no futuro, tem como objetivo deteriorar a saúde do povo remanescente. E o povo remanescente é um princípio dado por Deus para nos proteger. Podemos estudar todos os escritos de Ellen White e constataremos que Deus não deu luz à irmã White em relação à vacinação. Mas de forma lamentável, o seu secretário Robinson contradiz a irmã White. E mais do que contradizer a profetisa, ele contradiz a voz do Espírito Santo. Como vimos, ele disse que é algo valioso introduzir-se germes de um animal morto no corpo. Os escritos da profetisa contradizem em absoluto essas suas afirmações e advertem-nos que ainda colocamos mais doenças e que finalmente levam à morte. Este é o nosso terceiro estudo referente à vacinação. Se não assistiram aos 2 primeiros, convidamos-los a fazê-lo no final. O título deles foi O braço direito da mensagem do terceiro anjo e a vacina, parte 1 e parte 2. Esperamos que tenha ficado claro este assunto. Pesquisem por vocês mesmos. Não creiam em palavras de homens, mas num está escrito, num assim diz o Senhor. Baixem os arquivos que deixamos também à disposição na descrição do vídeo e também a tradução que efetuámos para o português do documento Vacinação, arquivo 34E2, que pode também ser descarregado por este QR Code que aqui deixamos. Que Deus vos ilumine em toda a verdade e vos guarde.